Bom, então vamos, né, dar início à nossa conversa de hoje. Primeiramente, quero me apresentar, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Meire. Queria desejar a todos que estão assistindo a gente, ao pessoal que está aqui presente na sala do Zoom, uma boa noite, agradecer a Nicole pelo convite, né? E dizer que é um prazer estar aqui de volta, né? Digamos assim. É muito bom sempre estar com vocês aí do CREA Júnior, né? Mas, continuando ali, bom, como eu falei, meu nome é Meire, eu sou engenheira química e atualmente eu estou como coordenadora geral do programa CREA Júnior aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou egressa do programa CREA Júnior Santa Catarina, então Santa Catarina tem metade do meu coração, né? Hoje, meu brinco, metade do meu coração é gaúcho, metade é catarinense. Eu tive 4 anos de experiência no programa, né? Coordenei a regional de Lages e nossa segunda plenária do ano, nós homologamos o nosso regulamento, né? E oficialmente nos tornamos CREA Júnior. Bom, parar de enrolação, né? Enfim, vamos falar do que tem que falar, porque, é como eu digo, a maioria que está aqui já me conhece, né? Mas, vamos lá. Bom, então, como a gente, né, conversou com a Nicole ali, ela me pediu para a gente falar hoje um pouco sobre as mulheres na engenharia, né? A nossa trajetória, enfim, e como que isso começou. A gente sabe que, durante muito tempo, algumas questões culturais, a parte de preconceito, elas nos afastaram, né, das ciências exatas, principalmente da engenharia. Por volta do século XIV, XV, salvo engano, circularam até mesmo umas teorias que pregavam a existência de algumas dificuldades especificamente femininas para dedicação aos estudos ou para atividades intelectuais, né? E tudo isso contribuiu para que a gente não se sentisse pertencendo a esse espaço, esse campo científico, né? Já que todos os cursos, os espaços que eram ligados à engenharia, estavam sempre voltados para os homens. Uma das duras realidades, mas que nós sabemos que aconteceu muito, foi que, durante muito tempo, a sociedade impôs à mulher somente o papel de cuidar da casa, do marido, dos filhos, né? As poucas mulheres que trabalhavam, com o objetivo de garantir a sua própria sobrevivência, normalmente eram as viúvas e solteiras, ou seja, aquelas que não tinham um homem para prover na sua casa, né? Elas sofriam uma grande desvalorização e passavam, assim, por uma discriminação imensa por parte da sociedade, né? Mas, com o passar dos anos, ali, com o decorrer né, meados do século XX, ali no decorrer do século XX, esse cenário começou a ter uma mudança, né? O nosso país começou a enxergar as mulheres de uma maneira diferente. Então, a partir daí, a participação da mulher do sexo feminino, da mulher na engenharia, ela vinha aumentando pouco a pouco, e ali nós estávamos conquistando o nosso espaço e o respeito que nós tanto merecemos. Apesar dessa nossa inserção gradual no mercado de trabalho em geral ser uma conquista, o salário dos homens continuou sendo maior do que o nosso, e isso gerou uma desigualdade. Ainda hoje, mesmo após muitos anos de luta, né, nós temos exemplos claros de que persistem alguns desafios, algumas questões culturais ainda se colocam como desafios para nós, como a desigualdade salarial que ainda permanece, o assédio, a falta de oportunidade, o grande preconceito que a gente ainda sofre em várias áreas, né? Então, tudo isso a gente acaba vendo que as questões culturais ainda estão muito fortes de ter esse preconceito com a mulher, mesmo com a nossa entrada no mercado de trabalho. E agora, se tratando especificamente da engenharia, que é a área a qual nós pertencemos, por ela ser considerada predominantemente ocupada por homens, o cenário é muito pior, né? Mas por mais que a gente tenha que enfrentar mais desafios que os homens enfrentam na nossa profissão, nós estamos com o tempo provando o nosso valor e conquistando o nosso espaço.
Só a gente não pode se deixar enganar e pensar que tudo são flores, porque nós sabemos que não são. Na Constituição de 32, ela estabeleceu que o sexo não devia ser algo para distinguir, né, um requisito para distinguir salário, carga horária ou a demissão de um funcionário. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Não é assim que a banda toca. Né? As explorações, as desigualdades, os desafios que a gente enfrenta como mulher, eles perduraram por um bom tempo e em alguns lugares ainda perduram até hoje. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre a participação da mulher na engenharia. É comum a gente entrar dentro de uma sala de aula de curso superior de engenharia e visualizar que a maioria dos acadêmicos são homens, né? É super comum você ter essa visão desse cenário. Porém, mesmo a gente sendo minoria, isso não está nos impedindo a gente de mostrar a competência e a determinação para apresentar um serviço de alto nível dentro da engenharia. Embora os cursos de exatas ainda tenham essa tradição de serem dominados pelos homens, a participação feminina vem crescendo bastante nos últimos anos, e isso demonstra que nós, mulheres, estamos buscando alcançar uma posição de destaque cada vez maior no mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa recente que foi realizada pelo Confeia, o percentual de mulheres registradas como engenheiras no Brasil corresponde a 19,3%, ou seja, 199.786 mulheres engenheiras, do total de 1.035.103 profissionais totais no mercado de trabalho dentro do nosso país. Apesar de que esse dado é significativo no cenário total, né, os 19,3%, a participação feminina como profissional ativo dentro da área reduz a 15%, então a gente tem esse diferencial de 4,3%, né? Então, tem o seu lado ruim, que por mais que a gente forme profissionais, quase 20% de mulheres, só 15% conseguem atuar na área, né? Tem esse lado ruim, mas tem o lado bom, que aos poucos nós estamos rompendo o padrão de gênero, que é tão presente na nossa profissão. Né? A gente, graças a Deus, já evoluiu bastante, né? Mas ainda temos muito que melhorar. Felizmente, hoje, a gente tem empresas que são mais conscientes, que dão uma maior valorização para as mulheres. Como, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui duas empresas que são gigantes, né? A Marisa, que ela tem um programa de treino exclusivo para mulheres, e a Google, que ela realizou um evento gratuito para promover a mulher na tecnologia. Então, aos poucos, a gente está quebrando essa barreira de não nos aceitarem no mercado, de não nos valorizarem tanto quanto os homens são valorizados, né? E empresas de grande porte têm nos auxiliado nessa busca pela equidade. E agora vem a pergunta, né? Que a gente se faz na graduação, quando está recém-formada, né? Porque é uma das incertezas que a gente como mulher tem. É fácil ser mulher na engenharia? É uma reflexão que a gente tem que fazer, e eu digo para vocês que ser mulher no mercado de trabalho, no geral, tem desafios extras que a maioria de nós já conhece bem. Mesmo a gente estando em ambientes com uma boa parcela de mulheres, nós vamos enfrentar desafios mais ou menos latentes, como aquele julgamento, quando a gente diz que precisa levar o filho no médico, quando te perguntam já na entrevista de emprego, logo de cara, se você pretende ter filhos, quando você precisa se esforçar o dobro, para talvez ser cogitada para aquela promoção que você quer. Ou quando aquele olhar desce para o teu colo, quando você está falando com um colega teu que é homem. Imaginaram tudo isso? Acredito que muitas de nós já passam essa situação. Agora imagine isso num ambiente em que você é a única ou uma das poucas mulheres na sala ou no departamento inteiro. Já imaginou? Pois é, algumas mulheres têm isso como rotina diária. E essas somos nós, as profissionais de engenharia e tecnologia. Além dos desafios diários da gente ser mulher no mercado de trabalho, a gente ainda enfrenta um sentimento
assim, de solidão, de talvez o não pertencimento àquele espaço. A gente sente que precisa estar se adaptando, precisa estar se moldando a todo momento ao que está sendo posto para nós. E além de tudo, tudo isso que o meio que nós vivemos nos submete, tem mais uma coisa que conecta todas nós. É aquele peso. Aí vocês me perguntam assim, como assim? Como se fosse uma mochila pesada que a gente carrega nas costas e às vezes nem percebe que está carregando. E isso tem um nome, é o medo de errar. Mas eu não falo do medo da punição. Essa é a parte mais fácil que tem de lidar. Eu falo do medo de errar e o nosso erro ser atribuído ao nosso gênero. Aí vem aquela velha frase. Mas tinha que ser mulher, né? Mas sabe por que que isso passa pela cabeça da gente? Por que que a gente se sente dessa maneira? Por que a gente enfrenta tantos empecilhos assim? Porque nós viemos há décadas e décadas e décadas escutando a mesma frase. Engenharia não é para mulher. Lugar de mulher não é na engenharia. A gente precisa lembrar que a gente não está sozinho. Tem muitas colegas que passam pelos mesmos desafios ou talvez desafios piores. Fácil? Não é fácil ser mulher na engenharia, mas não é impossível. Como forma de comemorar, então, e reconhecer a nossa importância dentro do desenvolvimento tecnológico, todas as contribuições que a gente faz, né? O Reino Unido criou, então, o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. A data é comemorada todo dia 26 de junho, né? E esse dia serve para que a gente se fortaleça dentro do nosso espaço, para que a gente consiga ser empoderada, para que realmente enalteçam as nossas qualidades e para que a gente consiga se sentir forte o suficiente para superar os desafios mediante a nossa profissão, que é predominantemente masculina, né? Agora eu quero trazer para vocês, como eu falei ali, que anteriormente, que há lugar de mulher na engenharia, eu quero trazer alguns exemplos de mulheres que estiveram na engenharia e que fizeram história. A primeira mulher que eu trago para vocês é Emily Warren. Ela não era engenheira, ditamente, né? Ela não tinha uma graduação de engenharia, porém o seu marido era engenheiro civil. E ele estava construindo a ponte do Brooklyn, que foi o maior empreendimento, né, um dos maiores projetos de engenharia dos Estados Unidos, e durante a construção ele faleceu. E ela, mesmo sem ter um diploma de graduação em engenharia, ela assumiu como engenheira-chefe, finalizou a construção da ponte do Brooklyn, porque com o tempo de convivência ela aprendeu o que era ser engenheiro. A segunda mulher que eu trago para vocês é a Alba Collum, uma engenheira mecânica, que foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo na equipe de corrida da NASCAR. É a mesma Stock Car aqui do Brasil, né? Ela chegou ao posto de engenheira-chefe da GM, e a responsabilidade dela era por aperfeiçoar os carros de corrida, e ela foi responsável por projetar carros de alto desempenho, né, que a gente conhece, o Corvette C5R, o Cadillac CTS-V e o Cobalt SS. Então, a Alba provou que mulher pode estar em qualquer lugar mesmo. E, apesar de não ter uma presença muito grande feminina, ela foi lá e mostrou como é que se fazia as coisas. Outra mulher que eu trago para vocês é April Erickson. Ela é a engenheira aeroespacial da NASA e foi a primeira mulher negra a receber o título de PhD. No caso, ela é pós-doutora em engenharia mecânica e aeroespacial. Trago também para vocês Ginny Rometty. Ginny Rometty é ninguém mais, ninguém menos que a CEO da IBM. Ela foi a primeira mulher a liderar a IBM em mais de 100 anos de empresa. Ela não é engenheira, né? Ela é formada em ciências da computação e matemática. Entrou como engenheira de sistemas até alcançar esse posto, mas ela é um exemplo para nós de liderança, que uma mulher consegue, sim, liderar. Agora, apresento a vocês Winnie Shotwell. Ninguém mais, ninguém menos que a presidente da SpaceX, a empresa privada que é do Elon Musk, de exploração espacial. Então, mais um exemplo de uma líder de grandes proporções. Aí vocês me dizem, só tem gente, né? Não tem brasileira nenhuma que fez história na engenharia assim, mas temos várias.
E eu não podia jamais deixar passar em branco a Enedina Alves Marques. Na época, eles olhavam para ela e taxavam ela como, né, os preconceitos que ela sofria por ser mulher, preta e pobre. Olhavam para ela e diziam assim, o que ela vai ser na vida? Nada. Mesmo contra tudo e contra todos, ela lutou e se tornou a primeira mulher graduada em engenharia civil e a primeira engenheira negra do Brasil. Agora eu trago para vocês Edith Clark. O pessoal da elétrica provavelmente já conhece, já ouviu esse nome, né? Ela foi a primeira engenheira eletricista do mundo, que foi formada pela MIT, considerada uma das melhores faculdades do mundo, e a primeira professora de engenharia elétrica também do mundo. Dentre as invenções todas que ela fez, como eu disse, o pessoal da elétrica está bem familiarizado, é a calculadora Clark. Agora eu trago para vocês Hedy Lamarr. Talvez a nossa geração não conheça ela como atriz, como os nossos pais, avós, talvez, mas ela foi uma grande atriz em Hollywood e ela não era só mais um rostinho bonito. Ela provou que a inteligência indifere o gênero. Ela foi responsável por criar um sistema de comunicação via controle remoto, que foi o precursor do Bluetooth Wi-Fi que nós usamos hoje. Os Estados Unidos deu a ela um título honorário de mãe dos celulares. Então, aí ela mostrou para nós que, além de ótima atriz, ela também era uma ótima inventora. Marie Van Britten Brown. Essa mulher criou um dos sistemas que hoje é aplicado basicamente em 90% das residências, comércios, enfim. Ela criou o primeiro sistema de segurança doméstico com câmera, microfone e monitor, que hoje, né, depois de aperfeiçoado, a gente utiliza para nos manter seguros na nossa casa, no nosso trabalho. Inge Lehmann. Inge Lehmann era uma geofísica e sismologista que descobriu a consistência do núcleo do planeta Terra. Mimi Aung, a engenheira da NASA, que projetou o primeiro helicóptero que voou em Marte. Agora eu pergunto para vocês, será que as mulheres que são inspiração, elas estão tão longe de nós assim? Eu digo para vocês que não. Eu tenho certeza que todas nós temos uma professora inspiração, né? Se vocês ainda não tiveram, vocês vão ter, tenho certeza. Eu tive o prazer de ter várias disciplinas ministradas pela professora Maria Bento, né? Que é uma mulher magnífica, que eu admiro demais. Alguém que tem um conhecimento gigante e que estava sempre disposta ali a ajudar. Mesmo nos entremeios ali né, ela é mãe também, então ela tem filho pequeno, então mesmo com tudo que girava contra ela a dar o auxílio para a gente como professora, ela sempre deu todo o suporte possível. Essa mulher conseguia tornar a aula, a disciplina mais chata do mundo, uma disciplina que a gente aproveitava, entendia a didática dela para dar aula, sempre foi fenomenal. Uma coisa que eu sempre admirei muito nela, ela entrava dentro da sala de aula, colocava as mãozinhas dentro, uma mão em cada bolso do jaleco dela, e ali ela dava aula. Estava tudo na cabeça dela. Tipo, ela deve ter um HD gigante nessa mente ali, porque ela como eu disse, é uma pessoa, para mim, magnífica. Então, ela é uma pessoa que me inspira muito. Outras pessoas que me inspiram, outras mulheres que me inspiram, também são conhecidas de vocês. Eu tive o prazer de conhecer, de trabalhar um pouquinho perto delas, né, na minha permanência aí em Santa Catarina. E eu trago para vocês a engenheira civil de segurança do trabalho, Carolina Burtê, que é a coordenadora geral do programa da Engenharia de Santa Catarina, né? A engenheira sanitarista ambiental e de segurança do trabalho, Fernanda Vaione, que hoje assume a vice-presidência do CREA Santa Catarina. A engenheira agrônoma Ângela Paviani, que assumiu a presidência durante o licenciamento do presidente Quita no ano passado. A engenheira civil Camila Rodrigues da Silva, a engenheira florestal Glaucia Gebin, e a engenheira ambiental e segurança do trabalho Dayana Puntel, que nos representam tão bem nas inspetorias. Também são mulheres, para mim, que são inspiração e que estão pertinho aí da gente. Outra inspiração que eu tenho é uma líder inspiração. O ano passado eu tive o prazer de participar com vocês na última reunião da CAI, né?
e foi trazido um treinamento falando sobre liderança, e eu me recordo que a coach que estava ministrando o treinamento, ela falou assim, pense num líder, assim, alguém que você se espelharia. Na hora, eu não conseguia pensar em mais ninguém a não ser a Camila. A Camila, eu tive o prazer de conhecer dentro do programa CREA Júnior, foi, como eu brinco, um dos presentinhos que o CREA Júnior trouxe para mim, né? Hoje a gente, graças a Deus, é amiga, mesmo estando distante, a gente conversa, a gente troca ideia. E muito do que eu aprendi na minha carreira de liderança foi ela que me ensinou. Ela é uma mulher realmente inspiradora, como mãe, como profissional, como acadêmica, ela sempre foi muito boa no que fazia. Então, é aquela coisa, quando eu penso assim, eu não sei mais como resolver isso aqui. Aí eu penso assim, o que que Camila faria? Isso é um líder de inspiração para a gente. E a Camila, para mim, é uma inspiração também. Hoje, eu tenho o privilégio de trabalhar com a engenheira mais fora da curva que eu já conheci. Ela se chama Nancy Walter e é presidente do TEA aqui do Rio Grande do Sul. Uma mulher de fibra, uma mulher inteligentíssima e que está ali realmente para lutar por condições melhores para a gente profissional. Para vocês verem o tanto que as dificuldades das mulheres chegarem a postos como esse, o CREA Rio Grande do Sul, ele completa 89 anos, agora, nesse ano, no mês de maio. Ela foi a primeira presidente eleita mulher, né? Depois de 86 anos que não se elegia ninguém, foi eleito ela. E uma coisa que eu acho muito show de bola, que ela conversa, às vezes a gente troca uma ideia, é que ela diz assim que estar nesse cargo, estar como presidente, não é uma conquista, mas sim um ato de representatividade. Ela está ali para representar as mulheres e para provar que, como mais uma vez eu digo, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente chega onde a gente quiser. Competência não é atribuída por causa do nosso gênero, né? E agora eu trago para vocês a maior inspiração da minha vida, a mulher que realmente mais me inspira. Ela não é engenheira, não. Ela, antes dos problemas de saúde que ela tem, ela era diarista e costureira, né? Mas eu tenho o orgulho de trazer para vocês aqui a minha mãe, a dona Salve Médio. Ela, ela é a mulher que mais inspira na vida, é a mulher guerreira. E quando eu penso assim, não, eu vou desistir, eu olho para trás e digo, não, a minha mãe nunca desistiu. Ela criou os 2 filhos sozinha, passou por N dificuldades, mas hoje ela pode olhar para trás e dizer assim, valeu a pena, porque tanto eu quanto meu irmão estamos encaminhados. Então, dentre as mulheres que me rodeiam e que já passaram pela minha vida, ela com certeza é a minha maior inspiração e sempre vai ser. Orgulho da mãe, né? Peço desculpas que fala da mãe quando a gente está longe e acaba emocionando um pouquinho. Bom, então, como eu disse ali, a gente não precisa se inspirar em mulheres que estão tão longe da gente. A gente pode se inspirar em quem está perto. Inspirem-se na mãe de vocês, se vocês têm admiração por ela, na colega de trabalho, na tua líder. Tem muita mulher que está perto de você que pode ser tua inspiração. Eu queria deixar assim, né, para encurtar, não vou ficar tomando demais o tempo de vocês. Eu queria deixar algumas últimas considerações aqui, umas últimas palavras para vocês. E dizer assim que a gente precisa alterar essa cultura. Está muitas vezes muito arraigada de achar que precisa de força masculina física para a gente poder trabalhar na profissão de engenharia. Na minha visão, a gente precisa de talento, inteligência, disposição para o trabalho. E esse tipo de atributo não depende do gênero, né? E para vocês, meninas e mulheres, façam o curso que vocês desejarem. Se considerem sempre capazes. E se lembrem sempre de aceitarem as posições mais elevadas na carreira de vocês. Porque ninguém vai oferecer uma posição de maior responsabilidade ou de maior salário para quem não é competente. Então, se sintam preparados. Assumam esses papéis e tenham certeza que vocês vão ter um grande aprendizado em cima disso.
E o meu último conselho para vocês, não abram mão da vida pessoal, porque é possível a gente equilibrar a vida profissional, pessoal, né? Mesmo com a maternidade, que eu sei que muitas já são mamães, eu não sou mamãe, ainda sou mãe de pet, né? Então, para mim é um pouquinho mais fácil, mas para quem tem vida de esposa, vida de dona de casa ou dona da casa, né? Enfim, chamem, deem a nomenclatura que quiserem, entendam que é possível sim a gente conciliar. A caminhada é bem árdua, é difícil, mas a chegada é recompensadora demais. Então, nunca esqueçam, nós podemos ser mulheres, engenheiras e muito mais. Obrigada. Obrigada, Mary. A gente não tem palavras para agradecer. É mulher na engenharia, a gente sabe o quão é difícil, mas no final tudo vale a pena. E eu acho que cada história de cada mulher tem um significado e uma caminhada árdua. Eu agradeço muito por você aceitar o nosso convite e estar junto. A gente sabe que é corrido, mas muito obrigada. Peço desculpa pelos imprevistos, Não, mas que isso. tudo dá certo. Não, eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu não sei se o pessoal aí, alguém tem alguma dúvida, algum, sei lá, algum depoimento que quer deixar aí, alguma coisa assim, que, como eu sempre digo assim, eu trago mais para um bate-papo, assim, eu coloco para vocês a minha ideia, aquilo que eu penso, e se vocês quiserem rebater, colocar de volta algum posicionamento de vocês, estamos aí para a gente conversar um pouquinho. Ah, obrigada, Ingrid, obrigada. Eu acho que o pessoal não tem Tô meio dúvidas. As meninas estão tímidas, então, Eu né? acho. As meninas, os meninos também, os meninos podem falar também, a gente, né? Não é porque a gente tá galgando um espaço feminino que a gente vai excluir o masculino, né? Não vamos excluir caso eu queira, mas acho que o pessoal está meio tímido. Então, eu queria muito agradecer mais uma vez o convite, né? E dizer que sempre que quiserem, eu estou aí à disposição. A gente dá um jeitinho de encaixar na agenda, espreme dali, espreme daqui, bem, nem que seja correndo do trabalho para. Ou faz a live do trabalho mesmo, não tem problema. Mas a gente dá um jeitinho de encaixar. Sempre que precisarem, vocês têm o meu contato, né? É só chamar. Sim. Muito obrigada, Meire. Nada. Eu vou finalizar a live e depois, assim que está disponível, a gente já encaminha para você. Então tá bom. Então. Valeu, gente. Obrigadão. Beijo.